Resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, por Dale Carnegie. E nesta parte 2, iremos fazer a leitura do prefácio à edição revista por Dorothy Carnegie, 1981, Senhora Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi publicado originalmente em 1937, com uma tiragem de apenas 5.000 exemplares. Nem Dale Carnegie, nem seus editores, Simon e Schuster, imaginaram que o livro venderia mais que esse número modesto. Para o espanto deles, porém, o livro se tornou uma sensação da noite para o dia e as máquinas imprimiam edição após edição, a fim de atender à demanda cada vez maior. Como resultado, o livro assumiu uma posição de best-seller eterno na história. Ele tocou em um ponto delicado e preencheu uma carência humana que ia além de um simples modismo do período pós-depressão americana. Isso ficou claro por suas vendas contínuas e ininterruptas até muitos anos depois de seu lançamento. Dele costumava dizer que era mais fácil $1 milhão do que cunhar uma expressão no idioma inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas alcançou este feito. Foi citado, parafraseado, parodiado e usado em inúmeros contextos de charges políticas a romances. Foi traduzido para quase todos os idiomas. É redescoberto a cada geração e considerado uma obra de enorme relevância, o que nos leva a fazer uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que já provou e continua provando seu apelo contínuo e universal? Por que mexer em time que está ganhando? Para responder, devemos levar em conta que o próprio Dale Carnegie foi um revisor incansável da própria obra ao longo da vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi concebido como livro didático para seus cursos de oratória eficiente e relações humanas e continua sendo usado nessas aulas. Até sua morte, em 1955, ele aprimorou e revisou constantemente o curso para torná-lo aplicável às necessidades de um público que não parava de crescer. Ninguém era mais sensível às mudanças na vida cotidiana do que Dale Carnegie. Ele refinava seus métodos de ensino de modo contínuo, atualizou o livro sobre oratória eficiente diversas vezes. Se tivesse vivido mais, teria cuidado pessoalmente de cada nova revisão deste livro para que refletisse melhor as mudanças que aconteceram no mundo desde os anos 1930. Nesta edição, nosso objetivo é apresentar e potencializar o livro para o leitor moderno sem adulterar o conteúdo. As únicas mudanças, entre aspas, foram uns poucos cortes e o acréscimo de alguns exemplos mais contemporâneos. O estilo audacioso e jovial do autor permanece intacto. Dele escrevia como falava, de modo coloquial, exuberante, como se estivesse conversando com o leitor. Assim, sua voz permanece forte como sempre. Em todo o mundo, milhões de pessoas vêm desenvolvendo suas competências nos cursos criados por ele, e esse número só aumenta a cada ano. Outras tantas estão lendo e estudando como fazer amigo e influenciar pessoas, sendo inspiradas a empregar os princípios deste livro para melhorar suas vidas. É a todas essas pessoas que oferecemos esta nova edição, feita com o objetivo de refinar e polir uma ferramenta preciosa. Como e por que este livro foi escrito? Por Dale Carnegie, 1936. Durante os primeiros 35 anos do século XX, as editoras dos Estados Unidos publicaram mais de 200.000 títulos.
A maioria era terrivelmente entediante e muitos foram um fracasso de vendas. O que eu quero dizer com muitos, entre aspas, o presidente de uma das maiores editoras do mundo me confessou que, após 75 anos de experiência no ramo, sua empresa ainda perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. Por que então eu cometi a temeridade de escrever mais um livro? E por que você deveria se dar ao trabalho de lê-lo? São duas perguntas válidas e tentarei respondê-las. Desde 1912, tenho ministrado cursos visando a educação de profissionais executivos de ambos os sexos em Nova York. A princípio, eu me limitava a dar aulas de oratória, cursos que utilizavam a experiência real para ensinar adultos a pensar rápido e expressar suas ideias com mais clareza, eficácia e segurança, tanto em reuniões de negócios quanto diante de grupos. Com o passar do tempo, porém, fui percebendo que, por mais que esses adultos necessitassem de treinamento em oratória eficiente, eles precisavam ainda mais de treinamento na bela arte de lidar com pessoas nos negócios e em seus contatos sociais. Também fui percebendo que eu mesmo precisava desse tipo de treinamento. Quando olho para trás, fico horrorizado com minha falta de refinamento e compreensão. Como eu queria que um livro como este tivesse caído nas minhas mãos 20 anos atrás. O trato social é, provavelmente, o maior problema que as pessoas enfrentam no dia a dia, sobretudo no mundo corporativo. Sim, isso também vale para quem trabalha em casa, para arquitetos ou engenheiros. Pesquisas realizadas há alguns anos pela Fundação Carnegie para o desenvolvimento do ensino desvendaram um fato fundamental e significativo, que tempos depois foi confirmado por outros estudos conduzidos pelo Instituto Carnegie de Tecnologia. As pesquisas revelaram que, mesmo em áreas técnicas como a engenharia, apenas cerca de 15% do sucesso financeiro de um profissional se deve ao conhecimento técnico e 85% à habilidade na engenharia humana, ou melhor, a personalidade e a capacidade de liderar pessoas. Por muitos anos, ministrei cursos no Clube de Engenharia da Filadélfia e na sede de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. É provável que mais de 1.500 engenheiros tenham assistido às minhas aulas. Eles me procuraram quando finalmente perceberam, depois de anos de observação e experiências, que os profissionais mais bem pagos, com frequência, não são os que têm mais conhecimentos técnicos. É possível contratar por um salário baixo profissionais com boa capacidade técnica em áreas como engenharia, contabilidade, arquitetura, etc. Mas, se o indivíduo tem um conhecimento técnico somado às capacidades de exprimir ideias, assumir a liderança e despertar entusiasmo, ele está destinado a ganhar bem mais. No auge da carreira, John D. Rockefeller disse: a capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria que pode ser adquirida como o açúcar ou o café, e eu pagarei mais por essa capacidade do que por qualquer outra. Sabendo disso, seria natural que todas as instituições de nível superior oferecessem cursos para desenvolver a mais valorizada das capacidades, certo? No entanto, o fato é que, até o momento em que escrevo estas páginas, não conheço sequer um curso prático e sensato desse tipo oferecido para adultos em uma única universidade dos Estados Unidos. A Universidade de Chicago e as escolas da Associação Cristã de Moços, ACM, conduziram um levantamento que custou $25.000 e demorou 2 anos para revelar o que os adultos desejam estudar. A última parte do estudo foi realizada em Meriden, Connecticut, escolhida por ser uma típica cidadezinha americana.
todos os adultos de Meriden foram entrevistados. Os pesquisadores pediram que respondessem 156 perguntas, questões como: qual o seu negócio ou profissão, seu nível de instrução, como passa o tempo livre, qual é o seu nível de renda, quais são seus hobbies, suas ambições, seus problemas, que assuntos teria mais interesse em estudar, etc. O levantamento revelou que a saúde é o principal interesse entre os adultos e que o segundo interesse são as pessoas. Como compreender e lidar com elas, como fazer com que gostem de você e como fazê-las pensar do seu modo. Com essas informações, o comitê que conduzia a pesquisa decidiu promover um curso desse tipo para adultos em Meriden. Fizeram uma busca cuidadosa por um livro didático sobre o assunto, mas não encontraram nenhum. Por fim, contataram uma das maiores autoridades mundiais em educação para adultos e perguntaram se ela conhecia algum livro que atendesse às demandas desse grupo. Ela respondeu que não. Sei o que esses adultos desejam, mas o livro de que necessitam ainda não foi escrito, explicou. Sei por experiência própria que a declaração era verdadeira, pois eu mesmo andei procurando durante anos a fio um manual prático e eficiente sobre relações humanas. Como o livro não existia, escrevi um para utilizar em meus próprios cursos. E aqui está. Espero que goste. Enquanto me preparava para escrever este livro, li tudo o que conseguia encontrar sobre o assunto. Colunas de jornal, artigos de revistas, registros em varas de família, textos de antigos filósofos e de novos psicólogos. Também contratei um pesquisador competente para passar 1 ano e meio em diversas bibliotecas, lendo tudo o que eu deixara de ler, mergulhando em volumes de psicologia, debruçando-se sobre centenas de artigos de revistas, vasculhando incontáveis biografias, tentando apurar como os grandes líderes de todas as eras lidavam com as pessoas. Lemos as biografias desses personagens, lemos as histórias de vida de todos os grandes líderes, de Júlio César a Thomas Edison. Lembro de termos lido mais de 100 biografias dedicadas apenas a Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar tempo nem dinheiro para descobrir cada ideia prática empregada ao longo do tempo para fazer amigos e influenciar pessoas. Entrevistei pessoalmente dezenas de pessoas bem-sucedidas, algumas mundialmente famosas. Inventores como Guglielmo Marconi e Thomas Edison, políticos como Franklin D. Roosevelt e James Farley, líderes empresariais como Owen D. Young, estrelas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford, e exploradores como Martin Johnson. Tentei descobrir quais técnicas empregavam nas relações humanas. A partir de todo esse material, preparei uma palestra curta que batizei de como fazer amigos e influenciar pessoas. Digo curta, entre aspas, porque no início era curta mesmo, mas logo se expandiu até se transformar numa apresentação de 1 hora e meia. Durante anos, ministrei essa palestra para adultos nos cursos do Instituto Carnegie, em Nova York. Eu fazia minha apresentação e pedia que os ouvintes saíssem dali e aplicassem o que haviam aprendido em seus negócios e contatos sociais, depois voltassem e falassem sobre as experiências e os resultados. Que tarefa interessante! Ansiosas por desenvolver suas habilidades sociais, aquelas pessoas ficavam fascinadas diante da ideia de trabalhar no novo tipo de laboratório, o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos até então. Este livro não foi escrito no sentido usual da palavra. Ele cresceu como uma criança, cresceu e se desenvolveu a partir desse laboratório, a partir das experiências de milhares de pessoas. Quando comecei, imprimi um conjunto de regras num cartão do tamanho de um postal. Na temporada seguinte, imprimimos um cartão maior, depois um folheto, então uma série de livretos, cada um maior e mais abrangente que o anterior.
Depois de 15 anos de experimentos e pesquisas, este livro nasceu. As regras que estabelecemos aqui não são apenas teorias ou palpites, elas funcionam. Por incrível que pareça, eu vi como a aplicação desses princípios, literalmente, revolucionou a vida de muitas pessoas. Para exemplificar, um homem com 314 empregados se inscreveu em um de meus cursos. Havia muitos anos que ele pressionava, criticava e condenava seus funcionários sem trégua e sem papas na língua. Gentilezas, elogios e incentivos nunca haviam saído de seus lábios. Depois de estudar os princípios discutidos neste livro, esse homem mudou radicalmente sua filosofia de vida e de trabalho. Hoje, sua organização se inspira numa nova lealdade, num novo entusiasmo, num espírito de equipe. Ele transformou 314 inimigos em 314 amigos, como ele mesmo disse para a turma, cheio de orgulho. Quando eu andava pelo meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Meus empregados chegavam a virar a cara quando percebiam minha aproximação. Mas agora todos são meus amigos e até o zelador me chama pelo primeiro nome. Esse executivo passou a ter mais lucro, mais tempo livre e, o que é infinitamente mais importante, muito mais felicidade no trabalho e em casa. Inúmeros vendedores alcançaram um aumento expressivo nas vendas aplicando os princípios deste livro. Muitos ganharam novos clientes, clientes que antes haviam tentado conquistar em vão. Executivos receberam mais poder e mais dinheiro. Um deles relatou um grande aumento salarial porque começou a aplicar as ideias contidas neste livro. Outro funcionário da Companhia de Gás da Filadélfia estava ameaçado de rebaixamento por causa de seu temperamento belicoso e sua incapacidade de liderar pessoas. Este programa não só o livrou do rebaixamento, como fez alcançar uma promoção com aumento salarial. Em diversas ocasiões, os cônjuges que compareciam aos jantares oferecidos no final do curso relatavam que viviam em um lar mais feliz desde que o marido ou a esposa tinha começado o treinamento. Muitas pessoas ficam admiradas com os resultados, pois tudo parece se transformar num passe de mágica. No auge do entusiasmo, alguns chegavam a telefonar para minha residência em pleno domingo, porque não conseguiam esperar mais 48 horas para relatar suas conquistas durante a aula. Um de meus alunos ficou tão empolgado com a palestra que discutiu o assunto com colegas de turma até tarde da noite. Às 3 da manhã, os outros foram embora, mas ele ainda estava tão abalado pela percepção dos próprios erros, tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico que surgia dele, que não conseguiu dormir. Aliás, não dormiu naquela noite, nem no dia seguinte, nem na noite seguinte. E quem era ele? Um indivíduo ingênuo, despreparado, pronto para se agarrar a qualquer teoria nova? Não, longe disso. Era o dono de uma galeria de arte, um homem sofisticado, bastante conhecido, fluente em 3 idiomas, com diploma de 2 universidades europeias. Enquanto escrevia este capítulo, recebi a carta de um alemão, um aristocrata com antepassados que, ao longo de gerações, foram oficiais de exército da casa de Hohenzollern. A carta tinha sido escrita a bordo de um transatlântico e falava com um fervor quase religioso sobre a aplicação desses princípios. Outro homem, um nova-iorquino rico, com diploma de Harvard, dono de uma grande fábrica de tapetes, declarou: aprendi mais em 14 semanas com este sistema de treinamento na bela arte de influenciar pessoas do que em 4 anos de faculdade. Absurdo? Risível? Fantástico? Claro que você tem o direito de ignorar essa declaração e taxá-lo do que quiser. Estou apenas reproduzindo algo que esse homem conservador e notoriamente bem-sucedido disse durante um discurso proferido diante de cerca de 600 pessoas no Yale Club, em Nova York,
na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. O famoso professor William James dizia: comparados ao que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Em linhas gerais, o indivíduo está longe de usar todo o seu potencial. Ele dispõe de diversos poderes que não costuma usar. O objetivo único deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e intocadas. A educação é a habilidade de enfrentar as situações da vida, dizia o Dr. John G. Hayden, ex-reitor da Universidade de Princeton. Se você concluir a leitura do 3º capítulo e não se sentir pelo menos um pouco mais bem equipado para enfrentar as situações da vida, considerarei este livro um completo fracasso, pois, segundo Herbert Spencer, o grande objetivo da educação não é o conhecimento, e sim a ação. E este é um livro de ação. 9 sugestões para tirar máximo proveito deste livro. 1. Se você desejar tirar o maior proveito possível deste livro, há um requisito indispensável, um ponto essencial e infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. Não adianta saber 1000 regras se esse registro não for atendido. Qual é o requisito mágico? Um desejo profundo e imperativo de aprender, uma determinação insaciável de aumentar sua competência interpessoal. E como desenvolver esse desejo? Basta constantemente se lembrar da importância que esses princípios têm para você. Imagine como eles o ajudarão a levar uma vida mais rica, plena, feliz e cheia de realizações. Repita sempre para si mesmo: minha popularidade, minha felicidade e meu senso de valor dependem, em grande medida, da minha habilidade no trato com as pessoas. Até o próximo áudio, a parte 3 e última do resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Que Deus nos abençoe a colocar em prática tudo que temos aprendido. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo áudio, se Deus assim nos